Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes por estar aqui nessa noite? Deixa eu ver quem está feliz aqui. Antes de mais nada, eu queria pedir a ajuda do nosso irmão do tecla ali, tecladista aí, para fazer aquele fundinho musical, amém? Eu tenho um amigo que ele fala que o padding, as luzes, atrai a presença, o Espírito gosta disso. Ele fica brincando e fala, não, teve o padding, tem a luz, pronto, a presença ela vem. E tirando as brincadeiras, eu acho que a presença ela é algo notório, algo real aqui. Quantos aqui sentiram e têm sentido a presença do Senhor? Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer primeiramente ao convite, obrigado a todos que lembraram de mim também nas reuniões. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pela vida dos meus amigos também que são dessa igreja. Quero dizer que é motivo de muita alegria, né? Vim aqui para estar compartilhando dessa mensagem com os meus irmãos, com a minha família também em Cristo. Como foi dito aqui, eu me chamo Bruno Felipe. Eu sou da Igreja Metodista em Banco de Areia, que se encontra no distrito de Nilópolis. Sou noivo dessa menina maravilhosa aqui, Camila Marcílio. E atualmente, pela misericórdia do Senhor, estou como líder da juventude lá da igreja. Mas sem mais delongas, aqui foi falado muito sobre esperança, sobre você acreditar, sobre você não desistir, sobre você, enfim, buscar e sempre melhorar, mas o João tocou um ponto importante, falou que às vezes a gente fica cansado, né? Eu imagino que nesses últimos 2 anos, ou melhor, no último ano, aconteceram coisas que desestruturou não só a mim e a você, mas a humanidade, sim ou não? 2020, tínhamos muitos projetos, muitas coisas, e de repente vem pandemia e desestrutura todo mundo. E aí a gente começa a passar por momentos muito delicados, aquilo que a gente almejava, que a gente queria, parece que nunca vai chegar, nunca vai acontecer. E a pandemia ela começa a gerar coisas dentro de nós, um desconforto, já o que nós já havíamos carregado no decorrer das nossas vidas, e mais uma coisa, né, para vir, enfim. E aí a pandemia ela mudou tudo, mudou a nossa rotina, mudou o nosso jeito de viver. E a gente sabe mais ou menos quando ela começou, mas a gente não tem uma estimativa de quando ela vai terminar. Mas eu e você, nós servimos a um Deus que faz o impossível acontecer. E nós temos a esperança que tudo vai se resolver. Eu lembro de uma frase de Billy Graham, que perguntaram para ele como ele era um cara muito otimista assim, como ele vivia dessa forma plena que ele vivia. E ele disse assim, é simples, eu já li o final da Bíblia, e no final vai dar tudo certo. Independente das circunstâncias que a gente tem passado, dos momentos que a gente tem enfrentado, no final, se a gente estiver agarrado ali ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, vai dar tudo certo. Mas a gente vê que nem tudo são flores e nesses momentos difíceis, a gente fica, caramba, e agora? O que vai acontecer? E talvez aí ficamos com essa pergunta, e agora? Quem poderá nos defender, não é mesmo? E eu fico pensando que talvez Davi, quem conhece Davi? Ô gente, como é que ele é? Eu nunca tive a oportunidade de conhecer Davi pessoalmente não, mas se você puder me contar depois ali no final como é que ele era. Mas Davi era um cara que passou por diversas coisas e escreveu o livro de Salmos, né? O salmista Davi. Eu imagino também que nesses momentos de dificuldade, ele tenha dito, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu
e a terra. Sabe, esse salmo, ele tem duas linhas de raciocínio. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, Israel, ali, Jerusalém, na verdade, ele fica perto de regiões muito montanhosas. E naquela época, Salomão ergue um templo ali no Monte Moriá, e ali as pessoas que iam cultuar naquele tempo começavam a entoar, a salmodiar. E um desses salmos era o Salmo 121. As pessoas sabiam que no alto daquele monte, no templo, estava a presença do Senhor, a Arca da Aliança. Então elas iam ali cantando e diziam: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o socorro de muitas daquelas pessoas sabiam que estava no alto daquele monte. Mas também tem uma outra linha de raciocínio que diz que naquele meio existia pessoas pagãs que adoravam a outros deuses e que elas construíam altares no alto dos montes também. Então eles queriam dizer que muitas daquelas pessoas achavam que o socorro dela estava nos montes, naqueles deuses que elas adoravam. Mas o povo de Deus, ele quis dizer também que a nossa fé, a nossa esperança, ela não deve ficar em coisas, em lugares, em momentos, em situações, mas sim naquele que está além dos montes, e sim naquele que criou todas as coisas. E isso já é motivo suficiente para eu e você nos alegrarmos e entendermos que, de fato, no final, se a gente perseverar e tiver a esperança, vai dar tudo certo. E aqui eu fiquei pensando, e de fato procurando, respostas. Eu acho que a gente vive uma vida que a gente procura muitas respostas. Eu acho que nesses últimos 2 anos também de tanta coisa que aconteceu, talvez eu e você, nós tenhamos ficado cansados, desanimados. Eu acho que não é vergonha falar isso, porque isso só mostra a natureza humana que eu e você nós temos, sabe? Eu queria que você fosse sincero nessa noite. Você, nesses últimos tempos, você tem se sentido cansado ou já tenha pensado em desistir? Sinceramente. Talvez você não tenha dito porque, vão olhar para mim, como assim? Eu me recordo de um texto que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E assim, eu percebo que o cansaço, no meio de tudo isso que nós vivemos, ele muitas das vezes ele distorce a nossa visão, sabe? A gente às vezes almeja tantas coisas e quer conquistar tantas coisas, seja dentro do evangelho, seja da nossa vida fora da igreja, das 4 paredes, e às vezes esse cansaço ele começa a nos prejudicar. E eu me lembro de uma passagem bíblica que se encontra no livro de Números, lá no versículo 13, que vai contar a história de um povo que estava indo de encontro a uma terra, a terra prometida. Quem conhece essa história? E ali diz que, sabe, Moisés mandou que o povo fosse, na verdade, ele reúne 12 espias e fala assim, vocês vão ver como é que é essa terra, vão ali, de fato, espiar. E ali, depois de um tempo, a Bíblia diz que voltam, e desses 12 espias, 10 espias chegam e dizem assim, olha, eu acho melhor a gente não ir não, porque a terra é boa de fato, ela tem muitas coisas boas, mas tem muitos gigantes, tem muito inimigo, eu acho que não vale a pena não.
E aí você pensa, nossa, foram 12 pessoas e 10 pessoas voltaram com esse pensamento totalmente negativo, que não vai dar certo, não vai dar. E aí isso gera um desconforto em todo mundo e fala assim, era mais fácil a gente ter ficado no Egito. Vamos voltar para lá, porque para morrer aqui na mão dos inimigos é mais fácil a gente ser escravo. E eu vejo que quando a gente tem uma visão às vezes cansada e até mesmo distorcida, sem esperança, isso não afeta somente a mim, isso afeta a todos que estão ao meu redor. Mas no meio daqueles 12, existiam 2, chamados Caleb e Josué, que mesmo diante a gigantes, a situações difíceis, eles enxergaram uma esperança ali. O Deus da esperança havia prometido aquela terra para eles. Meu amado e minha amada, e eu me agarro numa palavra que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu acho que às vezes falta no nosso meio também pessoas que olham para a situação, para a circunstância e começam a enxergar um pingo de esperança. Começa a enxergar a pessoa de Jesus no meio desse mar turbulento, sabe? Dessa tempestade. E parece que às vezes a gente começa a olhar para as situações difíceis e só começa a enxergar coisas piores. Quando na verdade nós deveríamos ter um pensamento e uma mentalidade, assim como Paulo diz lá em Romanos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da mente. Sabe, a gente tem que viver uma vida de esperança, uma vida de busca, uma vida de constância. E eu começo a identificar que quando a gente começa a mudar a nossa visão de mundo, daquilo que a gente vive, a gente não desiste fácil, a gente não para. E quando a gente não para, e quando a gente muda a nossa visão, a gente começa a olhar para tudo que você já gerou. E eu vou te falar, eu tenho certeza que eu e você que estamos aqui, já geramos muita coisa até o momento. E não importa se você tem 10 anos, 15 anos, 50 anos, 60 anos, você já gerou muita coisa, já gerou muito fruto. E o que é mais fácil? Você parar agora ou você continuar? E eu percebo que mesmo diante desses frutos, às vezes a gente decide parar. Mesmo diante das situações, sabendo que Deus está por nós, a gente decide desanimar e parar. Mas nessa noite eu venho aqui para te encorajar a mudar a sua visão diante das situações. A você não parar, a você começar a perceber tudo que você gerou até esse momento. E você perceber também que, afinal, as lutas, elas fazem parte da nossa vida. E se elas fazem parte da nossa vida, o próprio Jesus, ele disse que no mundo, eu e você, nós teremos aflições. E isso é fato. Mas ele disse também, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. E se ele venceu, meu amado e minha amada, e ele habita dentro de mim, de você, por que é que nós não venceríamos, não é mesmo? Ele venceu, ele suportou, ele mostrou que é possível sim, continuar e avançar. Ele encorajou. E às vezes a gente começa a viver um evangelho segundo a nossa própria vontade, a nossa própria ótica. E às vezes a gente passa um evangelho para o outro, um evangelho bom, um evangelho simples, um evangelho que nada dá errado, um evangelho que é só flores. E se você recebeu esse evangelho, se você vive esse evangelho, eu sinto lhe dizer que esse evangelho que é só flores, não é o evangelho verdadeiro. A gente vê na Bíblia diversos homens e mulheres que de fato sofreram e foram perseguidos,
mas que obtiveram a vitória no final, porque eles permaneceram firmes até o fim. E essa é minha palavra de encorajamento para você nessa noite, para mim mesmo, porque eu percebo que, da mesma maneira que eu estou falando para vocês aqui, essa palavra está cortando para mim também. Sabe, que você comece a mudar de fato essa sua visão, que você comece a perceber tudo que o Senhor fez na minha e na sua vida, e isso te motive a continuar a cada dia mais e mais, e você comece a perceber que é possível passar por lutas e por situações sem desistir. Sabe, porque eu começo a perceber que quando a gente para, a gente tem a tendência de ficar esperando que as coisas aconteçam e que as coisas caem do céu, mas as coisas não acontecem de uma hora para outra. Eu percebo que em toda a Bíblia, onde há a manifestação de Deus, há movimento. Você concorda comigo? Quando Deus se manifesta ali na sarça ardente, há um movimento. Quando Deus revela ali os 10 mandamentos a Moisés, há movimento. Quando Elias vai para a caverna ali e começa a pedir a ter essa experiência com Deus, a Bíblia diz que tem vento, que tem fogo, que tem terremoto, mas que na brisa ele vem e ele se revela. Então que você possa se movimentar mais e não ficar esperando as coisas acontecerem parado, mas que você comece a esperançar. Sabe, porque quando a gente para, de fato as coisas elas não vão acontecer, mas quando você continua, meu amado e amada, quando você continua, as coisas elas vão acontecer de uma maneira que você não vai saber nem explicar. O que está acontecendo aqui? Como assim? E a frase que eu tenho para você nessa noite, e eu queria que você repetisse para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que isso é muito clichê das pessoas que às vezes pregam, né, e falam, mas eu acho interessante você interagir, compartilhar com o outro. Não precisa tirar sua máscara não. Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, pare de esperar. Chegou a hora de perseverar. É tempo de esperançar. Não é possível que você percebeu, você pegou essa palavra que eu falei. Pare de esperar. Chegou a hora de você perseverar mais, porque é tempo de esperançar. Porque quando você fica esperando, quando você fica ali, sabe, a palavra esperança, ela tem a ver sobre você não agir, sobre você ficar ali esperando alguma decisão, e até mesmo esperar de que algo aconteça. Mas perseverar, esperança e esperançar tem algo em comum, que é você não desistir, que é você ter fé, que é você acreditar, que é você prosseguir. E existe uma frase de um escritor, de um filósofo chamado Paulo Freire, que inclusive foi uma frase que nós usamos na vigília regional, que diz o seguinte: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outro para fazer de outro modo. Esperançar nunca teve a ver em ficar parado esperando que as coisas aconteçam. E todas as pessoas que viveram grandes coisas e grandes experiências no reino de Deus foram pessoas que esperançaram. E eu quero convidar você nessa noite a esperançar a cada vez mais e mais, seja no seu lar, seja na sua escola quando tudo isso acabar, seja na sua família, seja na internet. Chegou o momento de você se levantar e você começar a fazer mais, porque a própria ordenança do Senhor Jesus é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
esperançar. Ide por todo mundo e esperançai. Será que eu e você nessa noite aqui, nós temos esperado de fato as coisas caírem do céu e se resolverem? Ou será que a gente tem perseverado? Ou será que a gente tem se levantado e esperançado? E nessa noite eu quero gerar isso em você. Se você se considera uma pessoa perseverante, esperançosa, sabe, a Bíblia, ela diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, o seguinte: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E sede fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Será que nessa noite aqui, quantos desejam essa coroa da vida? Mas essa coroa não vem para aqueles que ficam parados, não. Essa coroa, ela chega para aqueles que perseveram até o fim, para aqueles que lutam, para aqueles que buscam, para aqueles que oram, para aqueles que jejuam. E a vitória, a coroa da vida, ela não chega para aqueles que ficam de fato esperando que as coisas aconteçam. Sabe, talvez eu e você aqui nessa noite estejamos esperando há anos algo acontecer de bom na nossa família. Talvez com o nosso irmão, com a nossa irmã, com os nossos pais, com os nossos parentes. Talvez uma cura, talvez uma porta de emprego, talvez uma situação que nunca se resolveu em tantos anos e você fica aqui, ó, eu vou esperar. E às vezes parece que algumas lutas da nossa vida nunca vai chegar a um fim, né? Parece que elas vão se renovando. Quando algo de ruim melhora, algo pior acontece. Não é assim? A gente fala assim, caramba, não é possível que a minha vida vai ser só de sofrimento, de luta. Mas eu quero te dizer que se você continuar, se você perseverar, você vai alcançar a vitória que está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, Tiago, ele escreve no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Sinceramente, quando as situações difíceis elas vêm, as dificuldades, vocês se alegram com isso? Ah, não é possível. Não é possível que aconteça alguma coisa de ruim, você fala, ô glória, olha lá, ó. Que isso, não? Ah, isso é bom demais. Deu alguma coisa errada, você fala, ah, isso é bênção. Não é possível. Mais uma coisa que deu errado. A gente como ser humano, a gente tem essa tendência a sempre murmurar, sempre reclamar, sempre questionar, sempre falar que não vai dar certo, que de fato nada acontece de bom. Mas eu vou te falar a melhor coisa que aconteceu na minha e na sua vida. Há 2000 anos atrás, no alto de um monte, pregado numa cruz, a palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas angústias, todos os nossos pecados,
todas as nossas enfermidades. E se isso não é motivo de você se esperançar, de você se alegrar, de você de fato adorar e louvar a esse Deus, eu não sei mais o que é que vai de fato te mover. Há 2000 anos atrás, o amor ele habitou entre nós, mas muitos recusaram esse amor. Será que se Jesus viesse nos dias de hoje, será que eu e você, com todas as nossas preocupações, com todas as nossas dúvidas, com todos os nossos medos, com todos os nossos preconceitos, será que nós receberíamos esse amor? Ou será que nós pregaríamos ele naquela cruz também? Ele veio para falar de esperança, ele veio para motivar aqueles que não tinham mais expectativa de vida, que eram rejeitados pela sociedade. Ele fez com que essas pessoas se sentissem amadas novamente. Ele não só mostrou o que era o amor, mas ele amou inconstantemente, sabe, incondicionalmente. E às vezes a gente olha para o outro e a gente fala assim, não, aquele ali não vai dar certo não. Aquele ali, só faz coisa errada. Aquele ali, caraca, não sei como está vivo até hoje. E aí eu fico me perguntando, que tipo de evangelho é esse que a gente prega? Que a gente, ao invés de ter a esperança, de esperançar na vida do outro, a gente só deseja o mal para o outro. Ou melhor, se não tem a ver comigo, tudo bem. Enquanto não chegou até mim, ok. Mas a partir do momento que eu preciso me mover em prol do outro, aí já fica difícil. Aí já não tem como. Eu até queria, sabe, mas hoje não vai dar. E eu tenho compromisso. E eu fico pensando em algo que, sabe, bate muito dentro de mim. De todos os mandamentos que Moisés trouxe, né? Que Deus revelou a ele, Jesus ele chega e ele resume esses 10 mandamentos em 2, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o seu próximo, você esperança na vida dele? Sim ou não? E você talvez diga assim, Bruno, mas é tão difícil amar o meu próximo. Mas eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Mas será que eu me amo? Porque para mim gerar uma esperança na vida do outro, para mim começar a esperançar na vida do outro, eu preciso ter essa esperança dentro de mim. Porque afinal de contas, eu só consigo entregar, eu só consigo dar aquilo que eu tenho. E como é que eu vou amar o outro se eu mesmo não me amo? Mas o que eu acho interessante dessa parte que Jesus fala, é que no início do ministério de Jesus, ele chega e fala assim, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ame o seu próximo como a si mesmo. Até então, aquelas pessoas, elas não tinham parâmetro do que era o amor. Talvez amor para mim, para você, seja, eu tenho uma namorada, eu tenho meus pais, eu tenho meu amigo, meu irmão, eu amo ele. E talvez é um amor muito superficial, sabe? É um amor que, se você me dar coisas, eu te amo. Mas se você não faz nada por mim, infelizmente, tem quem faça. É um amor que, se alguém esperança na minha vida, se alguém luta por mim, ok, mas se eu preciso fazer isso por outro, aí é difícil demais. Mas algo interessante acontece no final do ministério de Jesus. Ele diz o seguinte, mais uma vez, ele ressignifica aquilo que ele já tinha significado. Ele diz, ame o Senhor sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como eu amei vocês. Aí fica mais difícil ainda.
Imagina, se estava difícil amar o meu próximo como eu me amo, imagine amar o outro como Cristo me ama. Sabe, se você começar a amar o seu próximo através dessa ótica do amor de Cristo pela sua vida, eu tenho certeza que as coisas vão começar a se movimentar mais na sua vida. Se você começar a enxergar as situações através da ótica de Cristo, eu tenho certeza que coisas vão começar a ser geradas na sua vida e ao redor de vocês, porque eu creio em que tudo que eu faço com relação ao outro, isso afeta não só a mim e ao outro, mas a todos que estão ao meu redor. Então, se você não tinha um costume de esperançar na vida do outro, ou até mesmo sobre você mesmo, o meu convite nessa noite é que você não olhe para você mesmo, porque eu percebo que o Evangelho e esperançar em si, ter esperança, não tem a ver comigo mesmo, e sim com Cristo sendo revelado através de mim. E aí você talvez se pergunte: Bruno, mas eu percebo que esperançar talvez não é tão fácil assim. E assim, será que é possível a gente reagir diante dos problemas, diante das lutas, diante das circunstâncias? E eu me lembro de um homem chamado Apóstolo Paulo. Quem conhece Apóstolo Paulo? Não é brincadeira diante não, tá? Apóstolo Paulo, a gente sabe que foi um homem que antes de ter um encontro com Jesus, ele perseguia os cristãos, sim ou não? Ele perseguia, ele prendia, ele matava. Mas a Bíblia diz que depois que ele tem esse encontro com o Senhor, a vida dele de fato é transformada. E aquilo que ele fazia antes, que era prejudicial à vida do outro, a partir do encontro que ele tem com Jesus, com Deus, ele começa, ao invés de perseguir, ele começa a ajudar. Ao invés dele desmotivar, ele começa a motivar. Ao invés dele gerar desesperança, ele começa a esperançar. Você pegou isso? Todas aquelas pessoas que de fato têm um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus, se não começa a arder um fogo dentro de você, no sentido de você fazer pelo outro, no sentido de você buscar mais, no sentido de você adorar mais, existe algo errado sobre esse evangelho que de fato você diz viver. E aí eu volto nessa pergunta que diz: mas será que é possível a gente reagir e melhorar diante das lutas? E eu vejo que diante disso o apóstolo Paulo, ele escreveu algumas coisas, ele escreveu algumas cartas ao povo de Deus, e dentre essas cartas ele responde algumas dessas perguntas. E aí você talvez diz: mas Bruno, mas BF, será que é possível eu esperançar? Será que é possível ter essa esperança de continuar e não desistir, seja lá qual for a situação? É possível. Mas Bruno, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí, como é que faz? Mas é fácil demais, eu respondo para você. Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, mesmo você sendo uma pessoa ansiosa, a Bíblia diz: não andeis ansioso por coisa alguma. E não que você não vai ficar mais ansiosa ou ansioso, mas você tem algo a se apegar agora. Você consegue me entender? Mas Bruno, pera, tá, eu sou uma pessoa ansiosa, você me disse isso, mas eu tenho uma insegurança porque
Eu fico muito aflito porque eu quero muito ter o controle das coisas. E como é que eu vou esperançar, como é que eu vou continuar se eu não consigo ter o controle e saber do que vai acontecer? Uma, que você não é evidente, você não vai saber mesmo, de verdade. E outra é que você não precisa saber. Por quê? Eu acho que se você sabe o que vai acontecer, as coisas perdem um pouco da graça, né? Porque, e você não cresce, eu acho que você fica mimado. Eu acho que tudo que Deus menos quer é que você seja uma pessoa mimada. Que eu quero, toma, eu quero, olha aí, ó. Por favor, aí, ó. Não. Deus, Ele cria valentes, guerreiros. Sabe, eu fico pensando na história de José, que... Imagine só se José soubesse daquilo que o esperaria no futuro. Será que José teria perseverado até o fim? Não, mas daqui a pouco eu vou ser governador, e aí? E aí que ninguém vai me pisar, e que eu vou pisar mesmo na cabeça do inimigo, as pessoas não vão... O quê? Eu acho que se você pede coisas a Deus e, de fato, Deus te concede de imediato, a gente não fica maduros, a gente não cresce. E mesmo diante dessas situações que eu falei aqui sobre não ter o controle das coisas, sobre ficar aflito, Paulo também escreve isso, e ele diz lá, 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8 ao 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, difícil a palavra, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatido, porém não destruídos. Então, diante das situações difíceis, é possível sim perseverar, é possível sim esperançar, mesmo você sendo uma pessoa ansiosa, mesmo você sendo uma pessoa aflita e até mesmo uma pessoa desesperada, porque o próprio Jesus, ele vai dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, meu amado e minha amada, se você está sobrecarregado, se você está aflito, se você está desesperado, vem ao encontro da pessoa do Senhor Jesus. E ele diz mais: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa noite, Jesus, Ele quer trocar o fardo comigo e com você. Você não precisa carregar esse fardo pesado, essa aflição, essa tristeza que você às vezes carrega e ninguém sabe, porque às vezes a gente veste uma máscara e fica sorrindo o tempo todo, e está tudo muito bem, e nada de ruim acontece, mas só o Espírito Santo de Deus sabe quando a gente deita no nosso travesseiro, e a gente chora, e a gente fala, mas Ele diz: vinde a mim. Quer começar a produzir mais, quer começar a perseverar mais, quer começar a esperançar mais, vem a mim, se achega até mim. É isso que o Senhor, Ele diz para mim e para você nessa noite. E às vezes você, diante disso também, você, além de ficar desesperado, aflito, ansioso, você parece que ao mesmo tempo que tem 5.000 amigos, 10.000 amigos na rede social, ao mesmo tempo você não tem ninguém. Porque quando você precisa de fato, cadê os amigos? E você diz: eu acho que não dá para vencer assim, porque eu me sinto muito abandonado, eu me sinto muito abandonada. E mesmo diante do abandono que você às vezes se encontra, mesmo diante das notícias ruins que vêm sobre mim e sobre você, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus nos prometeu algo e Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, meu querido e minha querida, eu e você, nós não estamos sozinhos e nós não seremos abalados, porque o Deus da salvação, o Deus eterno, o Deus grandioso, o Deus que está além dos montes, o Deus que criou o céu e criou a terra, o Deus que tem o universo na palma das suas mãos, Ele disse, Ele prometeu e Ele falou que Ele estaria comigo e com você até o fim dos tempos.
Então só de saber isso é motivo demais para eu querer continuar, eu querer esperançar, eu querer ir, e eu querer pular, eu querer ajudar, eu querer orar. E vou ser sincero, a gente não tem muito motivo para reclamar não, sabia? Só agradece. Só agradece. A gente tem muito mais motivos para agradecer do que para ficar pedindo, do que ficar reclamando. Eu falei que o maior sacrifício, o maior presente foi naquela cruz, a redenção. Eu e você, nós temos esse acesso direto aqui, Wi-Fi, direto com o Pai. Quase eu caí. O inimigo está me envergonhar, está arrependido, hein? E aqui eu queria chamar aqui rapidinho o Ministério de Louvor para estar me ajudando. E aqui eu fico pensando, a gente cantou aqui nessa noite sobre não seremos abalados, sobre não desistir, eu não quero ser uma pessoa mais ansiosa. E às vezes, diante de tudo isso, a gente desanima. Bruno, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, porque eu ando desanimado, sabe? Eu ando desanimado demais e, sei lá, parece que às vezes eu não quero mais ir para a igreja, parece que eu não quero mais ler a Bíblia. O que eu faço? Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior ele se corrompa, contudo o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso espírito, ela vai se renovando dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. Não atentamos nós para as coisas que se vê, mas sim para as coisas que não se vê, porque aquilo que se vê é momentâneo, mas aquilo que não se vê, isso sim é eterno. Aonde está o seu coração nessa noite? Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua perseverança? Romanos capítulo 15, versículo 13 vai dizer o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meu amado e minha amada, esse poder, ele está dentro de mim e dentro de você. E eu me lembro também de um profeta, de um homem que se encontrava no momento de dificuldade, de desespero também, chamado Jeremias. Quem conhece Jeremias? Conhece Jeremias? Vou falar um pouco de Jeremias. Sabe, Jeremias, ele era um profeta, e chegou um dado momento da sua vida que ele começou a entrar em desespero também. Afinal de contas, as pessoas já não o ouviam mais, as pessoas zombavam dele. Mas ele disse que quando ele pensou em parar, e eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Você pode se colocar de pé nessa noite? Sabe, Jeremias, eu quero conjecturar com você aqui nessa noite. Talvez o sentimento que houve em Jeremias naquela época está dentro de mim e de você nessa noite. Talvez você pense assim: mas ninguém me ouve mais, mas ninguém me escuta, parece que eu sou um ninguém, parece que eu sou um fantasma, parece que eu falo e as pessoas zombam de mim. Existe uma aflição dentro do meu coração. E assim como o salmista: porque está abatida a minha alma e porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda eu louvarei o Deus da minha salvação. E assim como eu e você, como Jeremias talvez, ele disse aqui, quando ele pensou que ele não ia mais pregar,
quando ele pensou que ele não ia mais se mover, quando ele pensou que talvez ele não ia mais esperançar, foi como um fogo cerrado dentro do peito dele, que não deu descanso, e ele começou a pregar novamente, e ele começou a se mover novamente, e ele começou a esperançar novamente. Então eu quero convidar você nessa noite, a que esse fogo do Espírito Santo, ele venha sobre o seu coração, ele venha sobre a sua casa, ele venha sobre a sua família. Eu quero convidar você nessa noite a você levantar as suas mãos, a você colocar a outra mão no seu coração e dizer: eu vou conseguir, eu vou continuar, eu vou seguir, eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou permanecer, eu vou perseverar, eu vou esperançar. Aleluia! Aleluia! Bote a mão no seu coração e cante assim: não vou parar. Eu não vou parar. Cante isso. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Será que nessa noite alguém pode cantar isso comigo? Eu não vou parar, eu não vou parar. Eu gastarei minha vida aos teus pés. Quantos têm fogo? Disse: eu tenho fogo. Cante isso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso.